Gente, quero falar para vocês uma coisa muito importante sobre o que o feriado faz na mente das pessoas, tá? As pessoas que não têm dinheiro para comprar muitas coisas, para passar um feriado aí de uma maneira mais abastada, o que elas fazem, gente? Elas estão comprando ali 10% até 15% de coisas que não são assim necessárias, gente. Não são necessárias ali para elas comerem individualmente ou comerem em família, tá? E as pessoas, elas compram essas coisas, né? E isso aí é ruim, gente, sabe por quê? Porque a pessoa poderia utilizar o dinheiro de uma forma melhor, né? Poderia investir em alguma coisa. Eu não vou pontuar aqui o que essa pessoa pode fazer, o que essa pessoa pode deixar de fazer, entendeu? Não vou fazer isso, gente. Mas eu acredito que é uma coisa importante, né? A pessoa ter esse cuidado. E as famílias assim mais abastadas comprando ali 30% de coisas, né, que não são úteis, né? Às vezes até 40%, tá? De coisas ali que eu consigo ver num carrinho ali do supermercado, que elas não vão servir para muita coisa em termos aí de saúde, né? Às vezes vão encher uma barriga, tudo, mas é alimentos ali com pouca proteína, muito carboidrato, coisas ali que não vão ajudar o brasileiro a ter ali um alto índice nutricional, né? E isso aí prejudica muito a saúde do brasileiro, porque o brasileiro ele vai parar em clínica particular, ele vai parar no SUS, ele vai parar no Golden Cross, aí seja lá o que for o maior plano aí de saúde, ou então um nome mais chique aí que existe, né? E isso acontece muito, gente. Por quê? Porque as pessoas, elas consomem muitas coisas, às vezes por olho assim, olho grande mesmo, entendeu? É uma coisa assim que não vai fazer muita diferença na vida dela. Ela vai lá e ela compra, ela vai lá e ela precisa ter aquilo. Ela tá ansiosa, ela tá angustiada, ela tá no estado depressivo, ela tá no estado melancólico, ela está vivendo uma melancolia muito intensa e ela precisa ser a maquininha de pegar bicho. A maquininha de pegar bicho, né? Imaginando a pelúcia como a recompensa por um dia de trabalho. E a garra que pega a pelúcia, o controle, né? A capacidade de decidir, a figura que ela tem na mente é uma figura de controle. Então quando ela está comprando, ela sente que ela está exercendo controle sobre alguma coisa. E muitas pessoas finalizam as compras e uma coisa que eu noto é um sorrisinho que se abre, um sorrisinho que ele se cria no ar, né? Ou seja, nós temos situações melancólicas na vida das pessoas. A família tá com problema matrimonial, problema no casamento, mas na hora da compra se abre aquele sorriso. O filho tá mal na escola, mas o filho compra um salgado, uma bolachinha, um sonho, tá? Uma pizza, e abre-se o sorrisinho. Um sorrisinho num grande estado de melancolia, numa grande
realidade cinzenta, uma realidade assim que ela esmaga, né, as pessoas de tal maneira que a pessoa ela começa a se refugiar em compras, exercendo na cabeça dela o controle, na cabeça dela diminuindo a ansiedade, na cabeça dela diminuindo o estado de melancolia, o estado depressivo, mesmo que ela não tenha noção de nada disso que eu tô falando. Mas a cabeça dela parece que ativa mecanismos que diminuem, né, isso. Então ela vive múltiplos efeitos placebos, tá? Múltiplos efeitos placebos que proíbem que ela progrida na vida com postura, com elegância, com inteligência, mesmo nesse mar melancólico. Como é que a pessoa progride dessa maneira, gente? Compras pensadas, planejamento financeiro. Ah, mas a pessoa ganha salário mínimo. Sim, mas a pessoa que ganha salário mínimo, ela também precisa ter um planejamento financeiro, tá? A pessoa, ela precisa encontrar uma maneira de se planejar, uma maneira de achar formas de não jogar tudo fora, principalmente em coisas que não ajudam ela a se alimentar, coisas que não ajudam ela a encontrar um conforto, um alívio por ter comido ali uma comida boa, por ter vivenciado um momento importante na vida, tá? Às vezes a pessoa precisa ir no restaurante e acabou. Ela precisa daquele momento, não tem problema nenhum. Foi no restaurante comer uma comida boa, tá tudo bem. O problema é quando a pessoa ela fica na frente da TV, ela fica na frente do celular, desejando com toda a intensidade essas coisas, tá? Ela começa a se autodestruir. Por quê? Porque talvez exista alguma beleza numa vida minimalista. Alguma, eu não estou dizendo que é a coisa mais maravilhosa do mundo, não estou dizendo que é uma maravilha, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que talvez exista alguma beleza na vida minimalista, que vai frear certos impulsos seus. E eu entendo perfeitamente se a pessoa quer protestar, se a pessoa quer fazer cartaz, se a pessoa quer ser contra o governo, quer ser a favor do governo, seja lá o que for, tá? Eu entendo tudo isso. Eu entendo perfeitamente isso. Só que a prisão é uma prisão com correntes grossas, que tem como um motor, né, que bombeia tudo isso, o consumismo, gente. A propaganda, o marketing. Quantas vezes você se programou para ir numa lancheria que na propaganda parecia ter o hambúrguer, parecia ter o cachorro quente, parecia ter o X, parecia ter um monte dessas coisas gigante. Aí você chegou lá, você pagou lá R$17 por uma coisa pequenininha, por uma coisa que não encheu teu estômago, por uma coisa que não te alimentou. Eu realmente entendo você fazer isso
2 vezes no mês, tá? É extremamente compreensível. O problema é você fazer isso dia sim, dia não. A sua saúde, ela é abandonada, tá? Ela é deixada de lado de uma maneira que você não consegue imaginar. De um modo, muitas vezes, irreversível, dependendo das escolhas que você fez aí durante 5, 6, 7 anos, tá? Se alimentando mal, comprando por causa de propaganda. Diante disso, depois de você ter aniquilado a sua saúde, junto com ela você se aniquilou financeiramente. Você seguiu as diretrizes de um sistema que te esmaga, as diretrizes de uma propaganda nojenta que também te esmaga, tá? E aí vocês vão perguntar, tá, mas eu não preciso comprar para o outro sobreviver? Sim, nós vivemos num mundo que é assim. Você precisa comprar para o outro sobreviver. O que eu tô dizendo é que você não precisa se aniquilar para o outro sobreviver, entendeu? Você não precisa ficar o tempo todo, tá? Se anulando. Quando você se anula o tempo todo, quando você deixa aí prioridades importantes de lado, quando você não cuida da sua saúde financeira, da sua saúde mental, da sua saúde física, quando você começa a ser arrastado por essa cachoeira chamada sistema, você fica à beira de um grande abismo, tá? E você começa a descer por esse abismo. E quanto mais você faz, mais você desce. Até que daqui a pouco pode vir uma demissão no emprego. E aí você fica próximo do fundo desse abismo. Então, gente, para você não passar por tudo isso, para você aí, de certa forma, ser aí uma pessoa mais livre, tá? Ser uma pessoa aí mais saudável, mais feliz, tá? Eu não vou dizer pra vocês que você vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo, mas eu também, gente, não vou dizer pra vocês que você vai ser a pessoa mais triste. Você tem mais chances de ser feliz tendo esse controle, se aproximando um pouquinho mais de uma vida minimalista, do que ficar o tempo todo sendo arrastado por essas cachoeiras, tá? Não se deixe arrastar por essas cachoeiras. Quando você se deixa levar por uma correnteza potente, por uma correnteza forte, organizada, que é o sistema, você pode achar assim que a cidade que você está morando é toda bagunçada, né? Agora, o fato da cidade ser bagunçada, destruída, não reflete a organização que é o sistema. Para levar coisas suas todos os dias, eles são organizados, tá? Por isso que você tem que
encontrar maneiras de se desenvolver, de aprender novos conhecimentos e ser uma pessoa melhor, tá? Fazer leituras profundas, profundidade importa, tá? Leituras de autores cujo pensamento muito provavelmente vai permanecer por muitos anos, ou talvez para todo sempre, tá? Porque o pensamento ele avança aos poucos, tá? Então, gente, faça a escolha certa. Diga para você mesmo, escreva no papel, eu vou começar a fazer a escolha certa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você demonstra, tá, para a plataforma que esse vídeo ele teve alguma relevância para você e que você quer receber mais atualizações a respeito, que você não quer mais ser uma vítima de tudo isso, que você quer ter algum controle sobre tudo isso, porque tudo, tá, é feito para você se descontrolar, tudo é feito para você enlouquecer, tudo é feito para você ter dificuldade em fazer qualquer coisa. Ah, mas eu nasci na Nova Zelândia, eu nasci na Suíça, eu nasci na Suécia, eu nasci na Alemanha, eu nasci na Dinamarca, eu nasci na Noruega. Não importa. Se você não está jogando o jogo com as cartas marcadas, você vai passar por muitas dificuldades. Então eu falo para as pessoas que não jogam o jogo com cartas marcadas. Eu falo para as pessoas que têm vontade de crescer, são honestas. Eu falo para as pessoas que se desafiam, né, que procuram melhorar a cada dia. Eu falo para as pessoas que querem encontrar um pouco mais de liberdade. Eu não falo para as pessoas que jogam esse joguinho com as cartas marcadas. Eu falo para as pessoas que buscam a verdade, para as pessoas que querem se desenvolver, para as pessoas que querem se superar, tá? Para as pessoas que querem encontrar um fiozinho a mais, tá, de liberdade. Esse fiozinho a mais é dificílimo, tá? Não é uma coisa fácil. Se você vê gente dizendo que é fácil, não acredite, porque não é, é muito difícil. Você vai ter que colocar muita intensidade, muita força de vontade, tá? Você vai ter que ter um pouco de sorte, porque esse pouco de sorte é necessário. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, ó, não, é só você fazer tudo certinho e tá tudo bem. Não, o pouco de sorte te ajuda também, tá? Só que o pouco de sorte ali, ele é 15, 20% do processo, tá? O restante depende de você, tá? Das suas escolhas e de como você está planejando as coisas. Então você precisa melhorar a maneira como você planeja essas coisas, tá? Então, gente, agradeço vocês aí que assistiram esse conteúdo aí. O pessoal chama de conteúdo. Eu não costumo chamar de conteúdo, tá? Eu falo reflexões, desabafo, tá? Algumas palavras.
Mas não gosto muito de chamar isso aqui de conteúdo. Não porque eu tenha algum problema com a palavra conteúdo, não. É mais do que uma mera forma, né? Mais do que uma maneira. Acredito assim que chamar isso de conteúdo é uma forma retrógrada, né? É uma maneira assim de você voltar, entendeu? Porque quando você começa a dizer que você faz o conteúdo, que você carrega aí, sei lá, o mundo das verdades, que você é o mago das respostas, eu acho que isso aí é uma maneira da gente se atrasar, da gente continuar deixando as coisas sem transparência, né? Por isso que eu prefiro chamar isso de vamos bater um papo, vamos conversar, vamos olhar olho no olho, vamos fazer ações práticas. Porque se eu chegar para vocês e disser que tem um conteúdo, né, e que você tem que pegar esse conteúdo e você tem que seguir 100%, eu vou estar enganando você. Porque não é só seguir 100%. Se trata de você ter seu planejamento, saber onde você quer chegar, saber suas qualidades e limitações e ainda ter aí uns 15, 20% de sorte, tá? Porque as pessoas subestimam muito a sorte. A sorte te ajuda. A sorte, tá, faz parte do processo. Existe como eu fazer aí o ritual da sorte. Existe aí como eu fazer aí uma magia. Não existe a magia, tá? A sorte, ela acontece. Acontece para todo mundo? Não posso dizer para vocês. Não posso dizer. Entendeu? Mas quando ela te ajuda, é algo bom, tá? E ela sim faz parte do processo. Porque tem muitas pessoas que fazem tudo certinho, tá? São honestas, trabalham pra caramba, só que às vezes falta sorte. Entendeu? Às vezes falta sorte e não tem uma pessoa que ela vai chegar pra você e vai te dizer, não, faltou sorte. Não, ela vai querer te dizer que é o método, que faltou alguma coisa dentro do método. E não é assim. A sorte, ela é importante. Exemplo de sorte: grande compositor de músicas infantis trabalhava numa loja. Ele trabalhava numa loja, tá? E ele entendia muito de instrumentos musicais, entendia bastante da parte eletrônica. E chegou de repente uma pessoa de uma empresa que hoje é uma empresa gigantesca. E você sabe que essa empresa existe, ou você teve contato com essa empresa, tá? Ela se chama Nintendo, tá? O que tem nessa empresa? É uma empresa, né, que ela ajuda as pessoas a ter ali algum momento ali de diversão, né? Ela faz consoles, jogos de videogame, entre outras coisas. E esse cara trabalhava na loja, e essa loja foi visitada por pessoas da Nintendo. E essas pessoas da Nintendo gostaram de uma maneira muito grande, tá? Dessa pessoa que trabalhava na loja. E essa pessoa, você pode ter certeza, ela estava preparada para aquele momento, mas ela também teve sorte. Consegue entender? Preparação e sorte.
como são importantes, né? E essa pessoa trabalhava nessa loja e foi contratada por uma empresa multimilionária. Então, qual é a probabilidade de pessoas de uma empresa multimilionária visitarem uma loja? Onde você está? Onde você está pronto para receber essa oportunidade? É pequena, né? É baixíssima. Só que essa pessoa, ela estava preparada. Ela tinha o conhecimento necessário para ser aprovada para trabalhar nessa empresa. E hoje é um fenômeno, tá? Da criação de músicas, né? Sinfonias, como você desejar chamar, para jogos de videogame. Então, gente, a maneira que você tem de não ser mais enganado pelas pessoas que querem te vender um método e que você tem que seguir 100% esse método, tá? A chance que você tá tendo é hoje, porque uma pessoa tá te dizendo que não existe o método 100% infalível. Não existe esse método. Não existe jogo de azar que vá fazer com que você ganhe aí toda hora, tá? Uma hora você vai perder. Por isso que se chama jogo de azar. Ah, eu quero entrar num sistema de pirâmide. Você corre sérios riscos. Pode acontecer? Pode. Mas você corre o risco de perder parte do seu patrimônio. Ah, mas eu achei interessante. É, mas pode acontecer. Então, como se livrar de tudo isso? Se desenvolvendo. Se desenvolva aí o máximo que você puder, tá? Que isso aí vai te ajudar a perceber quando uma oportunidade ela é furada, quando uma oportunidade ela é boa, quando uma oportunidade precisa ser melhor analisada, melhor pensada, melhor discutida, tá? O conhecimento, a busca incessante pela verdade vai te ajudar nesse processo. É a única coisa que você gasta pouco e que você tem um retorno interessante. Livros, tá? Só que não é qualquer livro. As pessoas, elas acham que os livros, eles são sempre a chave, e não é. Alguns livros são importantes. Alguns livros te levam a algum lugar. Muitos não levam a nenhum lugar. Mas, a partir do momento que você começa a se desenvolver, a partir do momento que você dá atenção devida aos livros que importam, aos livros que sobem teu patamar, aos livros que melhoram suas habilidades na sua profissão, aos livros que melhoram suas habilidades numa profissão que você deseja exercer. Quando você seleciona melhor os livros, quando você começa a ler coisa difícil, gradualmente degraus começam a surgir na tua vida e você não acredita, você cai numa cilada. Sabe por quê? Porque o maior inimigo que uma pessoa pode ter é a própria mente. Não existe um inimigo que possa te destruir completamente. Não existe um adversário que ele tenha poderes sobre você. Não existe um familiar que seja uma pessoa que bloqueia a sua sorte, a sua felicidade. Não existe um chefe no trabalho que ele seja tão desgraçado a acabar com a tua vida, tá? Não existe
o amigo que te engana, que ele tenha poder suficiente para acabar com a tua vida, tá? Se a pessoa ela não te mata fisicamente, se a pessoa ela não te deixa numa cama de hospital em coma, o maior inimigo que a pessoa pode ter não é um espírito, tá? Não é uma pessoa de cima, não é uma pessoa que está a 7 palmos do chão. Não é isso, gente. O maior inimigo de uma pessoa ainda é a sua própria mente. A pessoa que não tem domínio sobre a própria mente, ela é vulnerável. Ela cai em armadilhas, tá? Ela passa o tempo todo num estado de vulnerabilidade muito grande. E esse estado de vulnerabilidade, ele corrói, tá? Ele começa a perturbar a sua mente, ele perturba a sua noite de sono, ele perturba seus relacionamentos, tá? Ele começa a te destruir mentalmente, até você chegar num ponto que você pensa que você não nasceu para alguma coisa, que você jamais vai ter alguma sorte, que você não vai fazer amizades importantes, que você não vai namorar, que você não vai casar. São pensamentos que você cria, que você aos poucos, tá, vai criando numa quantidade significativa a ponto de frear você. Isso acaba te freando, tá? Isso com o tempo vai te limitando, vai te engessando, vai te tirando oportunidades, vai te tirando confiança, vai te tirando alívio, vai te tornando ansioso, tá? E vai fazer você mergulhar de bico no estado depressivo, no estado melancólico e na melancolia. A sua própria mente. Como controlar a sua mente? Leitura. A meditação é importante? É importante. Mas a leitura, comprovadamente, gente, te traz benefícios que você não encontra em muitas outras coisas. Então, leitura, 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 tá? Antes de mais nada, eu quero fazer natação, interessante. Eu quero correr, interessante. Eu quero caminhar, interessante. Vamos de novo? Leitura, leitura, leitura. Antes de tudo isso, o que você tem que pensar é que a leitura ainda tem mais chances, tá, de te ajudar. A leitura, ela tem mais chances de colocar você no caminho correto. Mas eu gosto do audiobook. O audiobook é importante, gente. Só que só o audiobook vai te distanciar de uma performance de qualidade. Ou performance, como eu já vi gente falar, tá? Você escolhe como você quer chamar. Mas para você ter qualidade no seu desenvolvimento, leitura. Audiobook? Eu quero escutar um audiobook aí 3 vezes a cada mês. Beleza. Agora, audiobook 10 vezes por mês, 12 vezes por mês, 15 vezes por mês, não. Não, por melhor que seja o audiobook, não, tá? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Beleza? Aceitável.
Mais do que isso não, gente. Mais do que isso não. Certo? Não vou dizer que isso aqui foi dica, não vou dizer que isso aqui foi palestra, não vou dizer que isso aqui foi, seja lá o que for, um método, não vou falar nada disso. Pra mim foi um bate-papo com vocês, uma maneira de desabafar por ter visto aí muita gente quebrar a cara, muita gente honesta, muita gente trabalhadora, muita gente que colocou o coração no que fazia, só que por não ter ali algum conhecimento, ou por não ter tido sorte, ou por não ter feito a melhor escolha, acabou acontecendo, gente. Acabou perdendo negócio, acabou acontecendo alguma coisa. E eu não desejo isso pra ninguém. E torço aí para que você tenha mais momentos felizes, né? Que você se aproxime cada vez mais de uma felicidade contínua e duradoura, tá? Obrigado, então, por assistir até o final.